Muito bem, no segundo dia da rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Estado do Acre, eu vou conversar com o ex-deputado federal João Correia, do PMDB. Candidato, prazer recebê-lo aqui, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo na santa paz. É um grande prazer estar aqui na TV5 para que os seus telespectadores conheçam um pouco as nossas ideias, né? O que a gente pensa da realidade do nosso Estado. Deputado, a gente traz os candidatos, gostaria de trazer todo mundo, né? Inclusive os candidatos a deputados federais, deputados estaduais, mas não é possível isso. Mas nós estamos fazendo isso com os candidatos ao Senado e vamos fazer também com os candidatos ao governo do Estado. Para que os candidatos possam mostrar suas ideias, possam mostrar ao povo acreano quais ideias, de que maneira, se eleitos forem, podem ajudar o Estado do Acre. Isso. E no seu caso, se o senhor for eleito senador da República, de que maneira o senhor pretende ajudar o Estado do Acre, trazendo recursos para ajudar o Estado do Acre a crescer muito mais ainda? Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer como candidato e na eventualidade de uma vitória, é tentar fazer um diagnóstico muito preciso da situação em que nós nos encontramos. O diagnóstico que nós temos sobre a situação do Acre não é bom. Nós entendemos que o Acre vive um momento muito ruim do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Do ponto de vista político, porque, por exemplo, a população não tem um conhecimento pleno das ações que são feitas, dos recursos que são utilizados, que são conseguidos, dos empréstimos e da aplicação desses recursos. E por outro lado, não existe uma transparência em relação à captura e utilização desses recursos. Na verdade, o governo do Estado do Acre tem usado muito da manipulação em relação à sociedade acreana, especialmente em relação às informações. Quer dizer, houve um controle exacerbado, exagerado dos sindicatos, uma interferência nos órgãos públicos, inclusive em poderes públicos. A imprensa é inteiramente cerceada. Então, o governo do Acre tem tido duas prerrogativas. Uma, a de falsificação, a da mentira, por um lado, e a outra é a da omissão, é a de impedir que haja, digamos assim, uma divulgação muito grande da situação do nosso Estado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, para a gente discutir o Acre precisa de lei. Lei não é mais legislação, lei é liberdade de expressão e de informação. A partir daí nós vamos verificar que a nossa economia, por exemplo, é muito ruim. A população acreana, a grande maioria da população acreana, eu fico assim olhando como é que o governo comemora o fato de ter 60 mil famílias no Bolsa Família. Quer dizer, ele devia se envergonhar um pouco disso. Por quê? Porque é claro que o Bolsa Família é fundamental para amenizar a pobreza e a miséria, mas o Bolsa Família também denuncia que há um desemprego, que há uma desesperança, que há um desencanto da população. Então, eu acho que é preciso que a gente tenha clareza, um choque de liberdade, um choque de verdade, para que nós então consigamos diagnosticar os nossos problemas, para que nós possamos propor as soluções mais adequadas. Então eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu acho que é preciso mudar radicalmente o modelo econômico do Acre, que é um modelo que fracassou. Eu lamento muito dizer isso, mas fracassou. 12 anos de Frente Popular realmente vão legar ao Acre uma situação de miséria, uma situação de abandono e uma situação de desesperança. Então esse digamos assim, um elemento que eu traria, especialmente se o Serra for o presidente, quer dizer, seria um choque de capitalismo, um choque de modernidade, para que a gente possa produzir, para que o Acre volte a produzir os seus alimentos, enfim, e gerar uma condição positiva, afirmativa para a sua população. Agora, candidato, qual a sua perspectiva? O que o senhor pode fazer para ajudar? O senhor falou aí que a imprensa é calada, eu não vejo particularmente dessa forma. Perfeito. Eu trabalho na televisão e a gente faz as matérias, aqui ouve todo mundo, oposição, situação, todo mundo, e não vejo por esse lado, eu como jornalista que sou há algum tempo... Eu respeito a sua opinião integralmente. Não vejo por esse lado. Eu tenho inclusive muita alegria de estar aqui hoje pela primeira vez, é uma beleza eu estar aqui pela primeira vez. Graças a Deus o momento eleitoral dá uma certa equalização, torna mais ou menos igualitária essa situação,
de modo que as minhas ideias serão, digamos assim, vistas com o mesmo tempo das ideias do governo. Tá certo? Exato. Então esse momento das eleições é um momento em que nós respiramos liberdade. E sem liberdade nós não conseguimos encontrar os nossos problemas. Quer dizer, que a imprensa do Acre, digamos assim, o governo é o pantaleão e a imprensa é um pouco terta, isso é famoso, todo mundo sabe disso. A imprensa apenas reflete o que o governo pede, o que o governo manda, não se atreve, enfim, é um cerceamento completo. Quer dizer, é uma relação totalitária no Acre que nós temos que exatamente afastar. Esse, para mim, é o maior defeito do governo da Frente Popular. Foi o fato de ter estabelecido toda uma perspectiva de perseguição, de ódio, tá certo? E as pessoas ficam olhando de lado, olhando para o chão, morrendo de medo. Eu acho que isso nós vamos ter que afrontar. E esse momento eleitoral é fundamental para isso, é decisivo. Candidato, eu respeito a sua opinião. Tá certo? Eu gostaria... Você respeita a minha Não, também. lógico, eu respeito a sua opinião também, corretamente. Aqui é um espaço democrático para todos. Aberto. Eu gostaria... Eu fico morrendo de alegria disso aqui. Eu gostaria Sério, é um grande prazer, viu, telespectador? Eu gostaria, estar aqui na TV5 para dar as minhas opiniões. Que a gente tratasse das propostas, o que pode mudar, o que o senhor pode melhorar, o que o senhor, como senador da República, pode trazer para o Estado do Acre, ajudando na saúde, na educação, na segurança pública. De que maneira, não só o Estado do Acre, mas, enfim, o país inteiro. De que maneira o senhor pode... Olha, os nossos telespectadores têm essa ideia do que o senhor pode fazer. Veja só, isso para mim está muito claro. Eu acho que a questão do Acre, dentre todas, por exemplo, a saúde está muito ruim, tem uma série de problemas, nós vamos abordar essa situação no programa eleitoral, nós vamos mostrar os dados de mortalidade infantil. Por exemplo, o Acre, infelizmente, desgraçadamente, lastimavelmente, é a população que tem maior hepatite no Brasil inteiro. Quer dizer, 1 em cada 3 acreanos tem hepatite. Né? 1 em cada 3 acreanos. Então, os dados de saúde são lastimáveis. Se nós olharmos a questão da segurança pública, enfim, é outra barbaridade, é outra tragédia. Por quê? Alguns acham que a questão é só de polícia. Não, não é só de polícia. Eu acho que não é só de polícia. É também de polícia, mas a polícia tem que ter fardamento, a polícia tem que ter treinamento, a polícia tem que ter salário, a polícia tem que ter, por exemplo... coletes à prova de bala. O Major Rocha disse que naquele assalto que houve lá em Feijó, do Banco do Brasil, um sargento morreu na balsa lá do Purus, com 2 munições apenas na sua arma e sem colete à prova de bala, enquanto os bandidos estavam com fuzis e metralhadoras. Então nós temos a questão da segurança pública. Rápido intervalo, nós estamos na outra a gente volta. Aí eu volto com a questão da segurança pública para dizer o que a gente pode discutir. Okay. Já a gente volta com o papo aqui com o ex-deputado federal João Correia.